2 Samuel, capítulo 15. Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia: "De que cidade você é?" Quando ele respondia: "Este seu servo é de tal tribo de Israel", Absalão lhe dizia: "Olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei." Absalão dizia mais: "Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça." Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: "Deixe-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque quando estava morando em Gesur, na Síria, este seu servo fez um voto dizendo: se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor." Então o rei disse: "Vá em paz." E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: "Quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom." De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Enquanto ofereciam seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Assim, a conspiração tornou-se poderosa, e o povo que tomava o partido de Absalão crescia em número. Então, um mensageiro veio a Davi dizendo: "Todo o povo de Israel está seguindo Absalão." Diante disto, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: "Levantem-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível para que ele não nos alcance. Lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada." Então, os servos do rei lhe disseram: "Eis aqui os seus servos, dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor determinar." O rei saiu e todos da sua casa o seguiram. Deixou, porém, 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os seus servos passaram por ele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram diante do rei. Então o rei disse a Itai, o geteu: "Por que também você está indo conosco? Volte e fique com quem vier a ser o rei, porque você é estrangeiro e desterrado de sua própria pátria. Você chegou ontem, e porque hoje eu já o levaria conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volte e leve consigo seus companheiros, e que a misericórdia e a fidelidade o acompanhem." Porém, Itai respondeu ao rei: "Tão certo como vive o Senhor Deus e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também este seu servo." Então Davi disse a Itai: "Vá e passe adiante." E assim passaram adiante Itai, o geteu, todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Zadok também estava ali, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok: "Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor." O rei disse mais a Zadok, o sacerdote: "Ó vidente, volte em paz para a cidade com o seu filho Aimaas e com Abiatar e o filho dele Jonatas.
Vejam, vou ficar esperando nos vales do deserto até que me venham notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram. Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então contaram a Davi que Aitofel estava entre os que conspiravam com Absalão. Por isso, Davi orou, dizendo: Ó Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde se costumava adorar a Deus, eis que o Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e com terra sobre a cabeça. Davi lhe disse: Se você for comigo, será um peso para mim. Mas se voltar para a cidade e disser a Absalão: Eu serei, ó rei, seu servo. Como no passado fui servo de seu pai, assim agora serei seu servo. Você poderá me ajudar a frustrar o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Conte a esses sacerdotes tudo o que você ouvir no palácio real. Lá estão também os filhos deles, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, vocês podem me mandar notícias de todas as coisas que ouvirem. Então Husai, amigo de Davi, foi para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém.